Você já ouviu falar sobre os 1000 dias do bebê? Esse é um marco na vida de qualquer criança, de qualquer ser humano, e a gente precisa falar um pouquinho sobre esses 1000 dias. Eu sou a Débora Carmona, assista esse vídeo para entender melhor. Talvez você já tenha ouvido falar aí sobre os 1000 dias. Muitas vezes a gente ouve falar sobre os 1000 dias em relação à nutrição materno-infantil, né? Então, em relação ao que você se alimenta desde a gestação, ouve falar alguma coisa sobre vínculo, mas esses 1000 dias muitas vezes ficam um pouco mascarados. A gente não sabe direito o que são esses 1000 dias, afinal de contas. Eu vim aqui te explicar tudo sobre esses 1000 dias. Primeiro fato sobre os 1000 dias. Os 1000 dias compreendem desde a época da gestação, da concepção do bebê, até os 2 primeiros anos da sua vida. Quando a gente soma esse período desses quase 3 anos, né, na vida de um bebê, a gente está falando sobre esses 1000 dias. Desde a concepção até os 2 anos do bebê. Por que esses 1000 dias são tão importantes? Antigamente existia uma ideia de que o bebê precisava de muitos cuidados a partir do seu nascimento. Então a mãe tinha uma gravidez turbulenta, uma gravidez em que ela não prestava muita atenção à sua alimentação, às suas emoções. A gestação era como se fosse tudo muito natural. Então vai viver na mesma vida a partir do momento que o bebê nascia, a gente começava a se cuidar. Então, agora tem o bebê, agora eu preciso cuidar desse bebê. Hoje as pesquisas mostram que a nutrição, o desenvolvimento do bebê, as emoções do bebê, elas vêm sendo construídas desde a concepção. Então, desde que o bebê tá lá, é um feto ainda, desde que ele nem tem a sua formação integral, já começa a se construir sabores, paladar, as emoções, o vínculo. Existem várias questões em torno desses primeiros 1000 dias, mas hoje eu sou psicóloga, eu vou me concentrar nas emoções, no desenvolvimento emocional do bebê. E eu já vou explicar por quê. Existe um termo hoje que a gente utiliza na psicologia que é a tecelagem do vínculo. Desde que o bebê está na sua barriga, você está tecendo, construindo esse vínculo com o bebê. E esse vínculo ele vai sendo construído de diferentes formas. Quando a gente conversa com o bebê, por exemplo, a gente está construindo um vínculo com ele. Quando a gente fala com ele sobre as nossas emoções, a gente não reprime as nossas emoções, a gente está construindo um vínculo com o bebê. Quando a gente fortalece as nossas emoções desde a gestação, a gente está construindo, a gente está tecendo esse vínculo mais saudável com o bebê. Esse movimento, desde a gestação até os 2 primeiros anos do bebê, eles são fundamentais para o desenvolvimento do bebê. É um momento em que o cérebro do bebê, ele tem uma plasticidade muito grande, então ele tem uma mudança muito grande. O bebê aprende muita coisa. Se você pensar tudo que o bebê aprende até os seus 2 anos de vida, tudo que o que ele teve de aquisição, esses primeiros 1000 dias, ele tem uma aquisição maior do que a gente vai ter em todo o restante da nossa vida. Então a gente tem alguns períodos da vida que são cruciais. A gente tem a infância, a primeira infância até os 6 anos, mas em especial até os 2 anos, o bebê ele vai aprender a engatinhar, ele vai aprender a andar, ele vai aprender a falar. Olha quanta coisa diferente, quanta coisa rica e importante a gente aprende até os 2 anos de idade. Então esse período é um período muito importante no desenvolvimento do bebê. E quando eu falo do bebê, é o desenvolvimento da pessoa como um todo, mas esse é o período, é o berço do desenvolvimento. Então a gente precisa cuidar muito desses primeiros 1000 dias. Esse é um momento muito necessário de se olhar para as emoções, a forma como a gente trata o nosso bebê, as palavras que a gente utiliza com ele, a forma como a gente aborda as suas emoções junto com o bebê e as emoções do bebê. A gente precisa dar uma olhadinha em tudo isso, porque tudo isso tem um impacto muito forte na vida desse ser humano, mas muitos impactos que a gente só vai enxergar lá na frente. Então, esse é aquele trabalho de formiguinha que a gente vai construindo, mas que é um trabalho a longo prazo. Você vai construindo agora esse ser humaninho, a gente vai construindo, né, toda essa identidade desse ser humano, né, esse desenvolvimento do ser humano, para lá na frente você ver o resultado e colher os seus bons frutos que você teceu desde hoje. Quando a gente fala sobre as emoções, por exemplo, é muito importante que você consiga falar sobre as emoções com o bebê, que você consiga olhar para suas emoções na gestação.
Eu vou separar aqui a gestação e o pós-parto para ficar mais claro. Na gestação, ao mesmo tempo que tem algumas mães que ignoram completamente as suas emoções, que vivem só em função do bebê e estão estressadas, né, mandando um monte de cortisol lá, hormônio do estresse pro bebê, e ficam muito, muito chateadas e não trabalham isso, vão se acostumando com essa vida para deixar para cuidar só depois que o bebê tá ali na sua frente. Ao mesmo tempo, também tem mulheres que têm muito medo das emoções. Então, se ela tá chorando na gestação, ela engole o choro, porque ela acha que aquele choro vai fazer muito mal pro bebê. Se ela tá passando por alguma situação difícil, ela se isola completamente, ela não quer lidar com aquilo, porque existe aquele medo do bebê pegar como se fosse uma coisa contagiosa. Não é assim que o vínculo é construído, mas é importante sim você trabalhar essas emoções. Eu sempre digo para gestantes que quando você, por exemplo, tem uma vontade de chorar muito grande, você não coloca aquilo para fora, você engole aquilo. Quem tá lá dentro? O bebê. Então, quando você simplesmente segura essa tristeza e não se permite vivenciar, falar sobre ela com alguém, né, desabafar com alguma pessoa querida, conversar sobre, tratar, né, se for o caso, ir em terapia para conversar, falar um pouquinho sobre essa situação. Quando você não se permite esse movimento, porque existe aquela ideia de que isso passa para o bebê, ao invés de você estar ajudando ele, você está se deprimindo, você está guardando aquilo com você. Né? E aí você vai tampando sua peneira, vai tentando segurar aquela situação, mas ela tá ali tensa dentro de você. Pode ser que você viva na gestação outros períodos que também são turbulentos e que acontecem ao mesmo tempo. Algumas gestantes saem dos seus empregos, né, quando não tem o regime CLT, não são quando elas não têm esse contrato fixo, né? Então são demitidas nesse momento. Algumas mulheres têm uma dificuldade no relacionamento, então acaba o relacionamento depois que descobre a gravidez ou no decorrer dessa gravidez. Às vezes a situação financeira também tá apertada e aí vai bater naquele baque, vai dando aquela tristeza. Muitas vezes você precisa compartilhar aquilo com alguém. Seus medos, suas angústias, você precisa colocar para fora, não para dentro, né? Então você vai falando sobre isso. Eu sempre oriento as minhas pacientes. Se você tá chorando, tá com medo do bebê pegar aquilo, conversa com ele sobre a sua tristeza. Fala pra ele o que você tá sentindo. O fato de você estar compartilhando isso com o seu bebê vai mostrando uma maturidade sua emocional e vai te liberando um pouquinho. Quando a gente fala, a gente vai se sentindo mais confortável, vai dando aquele alívio. Às vezes, até quando a gente tá passando por uma situação muito difícil, a gente fala e vem aquela sensação de anestesia. Bebê nasceu, a mesma coisa. A gente muitas vezes tem medo de entrar em contato com algumas emoções desagradáveis. Então, se o bebê chora, a gente tenta sanar rápido, a gente quer resolver aquilo de prontidão. Se o bebê cai, a gente levanta ele e fala: não, tá tudo bem, não caiu, não machucou nada. A gente tem medo de lidar com essas emoções, com a raiva, com o medo, com a tristeza. A gente tem medo de lidar com tudo isso. Mas muitas vezes a gente precisa simplesmente validar aquilo. Esse é o mais importante. A partir do momento que seu bebê estiver nesse mundo, você vai precisar entender que ele vai chorar, ele vai se sentir triste, ele vai se sentir com medo, ele vai sentir dor. Isso faz parte, mas ele precisa ter apoio para esse movimento. Vai dar a vacina no bebê, a gente fica com o coração partido porque vai dar a vacina, mas valide. Não adianta você falar pro bebê que não vai doer, porque vai doer. Ele vai sentir, né? Que seja uma picadinha, mas ele vai sentir, ele vai se assustar. E aí ele vai entender que ele não pode confiar tanto no que é falado pra ele, vai ficar confuso na cabeça dele. A minha mãe falou que não ia doer, mas eu tô sentindo dor. Então, na cabecinha dele fica muito confuso. Então, não tenha medo de falar sobre esses sentimentos. Mostre para o bebê desde cedo. Ó, você vai sentir uma picadinha, vai doer um pouquinho, mas vai ser bom para você. Logo vai passar. A gente vai depois brincar. Ou mesmo quando ele é muito pequenininho, faz carinho nele, faz bastante contato pele a pele. Esse contato pele a pele ele é muito importante. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas a gente precisa aproximar o nosso bebê de todas as emoções que ele vier a sentir. Aproximar ele, explicar porque ele está compreendendo o mundo naquele momento. Se ele sente medo, ele não sabe o que é o medo. Então explica para ele. Se ele escutou um barulho e de repente ele deu aquele susto, converse com ele sobre. Mesmo que ele seja muito pequenininho, muito novinho, que ele tenha meses de vida, vai conversando sobre. Acho que você tá com medo. Isso que você fez agora é de medo, né? Assustou. Mas tá tudo bem, a gente tá aqui. Vai falando com o bebê. Essa conversa com o bebê, mesmo antes dele entender essa linguagem, dele entender o que a gente está falando de fato, o tom de voz acalma,
A fala tranquiliza, a voz da mãe, né? Essa voz que ele ouviu tanto tempo na gestação e que agora ele entende que é sua, tranquiliza também. Então a fala ajuda muito nesse momento. E aí entra o contato pele a pele que eu também falei. Desde que o bebê nasce, é muito bom você ter esse contato pele a pele com o bebê. Esse contato pele a pele, seja durante a amamentação, seja durante o momento que você tá dando um colo pro bebê, tá colocando ele pra rotar, tá dando banho também no bebê, esse momento é muito importante. Todo esse movimento do toque pele a pele, ele é muito bacana pro bebê, porque além dele passar essa segurança e dele deixar o bebê mais relaxado, ele também estimula alguns neurônios no cérebro, ele estimula esse desenvolvimento do bebê, então ele fortalece o desenvolvimento cognitivo, emocional, desenvolvimento motor desse bebê. Ele vai sentindo segurança e o corpo dele vai mostrando para ele que ele tá numa situação de segurança e que ele pode se desenvolver em paz. Não é à toa que a gente recomenda tanto que o bebê tenha esse movimento de ficar próximo aos pais, às mães, próximo das pessoas da família. Se você tem essa oportunidade, se você consegue manter o bebê no contato pele a pele, faça isso, porque vai ser muito bom. Colo para bebê nunca é demais. Colo para bebê é sempre o suficiente. Ele sempre vai precisar desse colo. Às vezes você não vai dar conta de dar colo 24 horas por dia. Cansa. Muitas vezes, os bebês que nascem prematuros e passam um tempo na UTI, tem aquela dificuldade de você lidar com esse toque. Mas você não precisa estar o tempo inteiro ali grudada, mas o tempo que você tem desse contato pele a pele, todo esse tempo você já está recarregando ele, sabe? Você já está recarregando ele de boas energias, você está recarregando ele com o seu contato, com as suas emoções, você está transmitindo para ele essa segurança e esse conforto para que ele possa se desenvolver. Então, é muito bacana que você possa ter esse movimento com o bebê de dar colo, de ninar, de dar banho. Não só você. Aqui eu sempre gosto de lembrar que eu falo com as mães, mas os pais também. Eles têm uma importância muito grande nesse momento. E o fato de você estar em contato pele a pele com o bebê, ele libera um hormônio que é a ocitocina, que é a mais conhecida como hormônio do amor. Esse hormônio que é liberado também durante a amamentação, né, nesse sugar do bebê que você vai liberando. Hoje existem algumas pesquisas que mostram que inclusive os pais desse bebê, quando tem um contato pele a pele muito frequente, também liberam esse hormônio ocitocina, que é o hormônio do amor. E esse hormônio ele vai ajudar muito nessa construção de vínculo. Então, nesse momento, desses primeiros 1000 dias, não abra mão do desenvolvimento emocional do seu bebê. Nesse momento dos primeiros 1000 dias, é o momento de você entrar em contato com os seus sentimentos, com os sentimentos do bebê e poder usar de ajuda para você dar conta desse momento, porque ele vai ser crucial para o restante do desenvolvimento dessa criança, desse ser humaninho que tá vindo por aí. Espero que vocês tenham entendido mais sobre os primeiros 1000 dias. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo. E se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários para eu poder te responder. Tá bom? Um beijo e até a próxima.